Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Uma boa tarde, um bom começo de noite, um casaca no seu coração e principalmente que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, dia agitado aí no Vasco da Gama, e hoje, mais uma vez, a gente vem dar ênfase às principais notícias do Vasco da Gama. E é o seguinte, a gente vai falar muito sobre o futebol profissional. Hoje a gente teve uma novidade, o Vasco vai fazer um jogo treino em São Januário, isto mesmo, no sábado. A gente vai falar muito aqui sobre a situação lá do impedimento do Vasco inscrever jogadores. Parece que a situação aí será solucionada. A gente vai falar muito aqui sobre a questão de reforços no Vasco da Gama. E olha, entre reforços que foram anunciados hoje, o Vasco fechou aí, segundo o jornalista Flávio Dias, o Vasco fechou com um jogador de seleção sul-americana. E vários nomes hoje foram especulados aí, jogador para parar aeroporto. Torcida do Vasco aí, eufórica, acreditando. Então, gente, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like ou o seu dislike para avaliar o nosso conteúdo e ativem o sininho. Bem, meus amigos, vamos falar aqui sobre o futebol profissional do Vasco da Gama. Afinal de contas, o técnico Zé Ricardo hoje, mais uma vez, pegando muito pesado. 2 treinamentos, um na parte da manhã, outro na parte da tarde, integral, buscando aprimorar aí a parte técnica, física e tática dos jogadores do Vasco. E com uma novidade, hein? O Vasco vai jogar no sábado um jogo treino contra a equipe do Olaria às 10 horas da manhã. Infelizmente, nós não entendemos muito bem, a diretoria do Vasco não vai abrir os portões para a torcida acompanhar. Nós que já estamos com saudades aí de acompanhar o Vasco da Gama. Hoje o Vasco treinou com Thiago Rodrigues no gol, Everton, Quinteiro, Conceição, Edmar e Yuri Lara, Luiz Felipe, Nenê, Peck, Figueiredo e Raniel. Bem, meus amigos, hoje na parte da manhã a gente fez um vídeo falando sobre o conflito aí entre Justiça Comum e CNRD da CBF, que está impedindo o Vasco da Gama aí de inscrever jogadores aí durante 6 meses. A diretoria do Vasco se manifestou e disse que nos próximos dias essa situação, esse empecilho aí será resolvido. A gente aguarda aí, porque o Vasco da Gama precisa aí de reforços. E por falar nessa situação aí de reforços, hoje veio uma informação que o scout da 777 vai fazer trabalho presencial aqui no Rio de Janeiro e já chega na próxima semana. Johanny Spurs, diretor-geral aí do scout do Genoa, chega no Vasco da Gama, e o Sebastião Aries, né, está chegando aí, ele que é o chefe de scout aí do Genoa. Então eles vêm fazer o trabalho pessoalmente aqui para poder garimpar jogadores aí para o Vasco da Gama, certo? E ambos vão passar aí a semana reunido aí tanto com o Zé Ricardo quanto também o Carlos Brasil.
com relação à situação de reforços, após o Vasco da Gama anunciar Lucas Oliveira, Eric Samuel e Gabriel Dias, hoje o Vasco anunciou o quarto reforço aí, pós encerramento do Campeonato Carioca, que é o atacante Zé Vitor, destaque do campeonato lá de Santa Catarina, jogador aí que atuou pelo Marcílio Dias, né? Então, jogador aí chegando no Vasco da Gama. Por enquanto, 4 reforços aí. E é o seguinte, o Vasco está prestes a ajeitar a situação e finalizar aí com o Benjamin Rolissier. O Benjamin, jogador lá do River Plate, ele chegaria no Vasco da Gama com um contrato até 2025, né? E outros clubes aqui no Brasil também, como São Paulo e como Palmeiras também, demonstraram interesse nesse atleta, segundo o TNT Esportes. Mas o que chamou a atenção hoje, né, foi a notícia que a gente teve sobre jogador de peso, jogador aí que atua em seleção sul-americana, né, jogador titular. E cara, muitos nomes foram especulados aí no dia de hoje, isso mesmo, torcedor do Vasco. Inclusive alguns nomes foram descartados, outros nomes aí foram postos em mesa. Por exemplo, o jornalista, né, Flávio Dias, ele disse que vem esse jogador. E a gente acredita, né? Agora o Vasco está aí sendo ajudado pela 777 Partners. Houve aí muita especulação com relação ao nome do Vargas, jogador aí que pertence ao Atlético Mineiro, que está com problema lá com relação à parte financeira. Muito se falou aí no Savarino, e o Fábio Azevedo disse que esses jogadores não vêm, cravou. Mas a torcida do Vasco aí, né, especulando nomes aí, como o caso de Soteldo no Vasco da Gama, Alex Sanches, e até se chegou a falar de James Rodrigues hoje, né? Então o torcedor do Vasco, ele está empolgado. A gente sabe que o Vasco precisa se reforçar. E eu gostaria de fazer uma pergunta para você, torcedor do Vasco, nesse exato momento. Qual jogador aí que você acha que é o que está sendo guardado aí a 7 chaves pela diretoria Cruz Maltina? Quem é esse jogador que vai chegar aí para comandar o ataque Cruz Maltino, com a missão de fazer o Vasco subir para a Série A e garantir consequentemente o acesso? Deixem aí nos comentários. Pelo menos o Vasco está se reforçando. Digam também o que vocês acharam da contratação do Lucas Oliveira, Eric Samuel, Gabriel Dias e também o Zé Vitor, certo? Obrigado pela atenção. Vasco neles, estamos juntos às 21h30 live no nosso canal, e eu conto com todos vocês. Valeu, abraço!